tá? Pronto. Então, o que que é o evangelismo? O evangelismo, ele é o angustioso, vamos dizer assim, clamor de Jesus quando ele chora sobre uma cidade condenada. Pode ser o clamor de Paulo, porque ele diz assim, ó, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de Deus, meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Evangelismo pode ser o ardente rogo de Moisés, quando ele diz que, ora, este povo pecou agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Evangelismo é o clamor de John Knox, que ele disse: dá-me a Escócia ou eu morro. Evangelismo é a declaração de John Wesley: este mundo é o meu campo de ação. Evangelismo é a oração de Billy Graham, que ele disse: faze de mim um gigante para Deus, né? O evangelismo é um soluço de um pai nas caladas da noite chorando por um filho pródigo. Evangelismo é o segredo de uma grande igreja, o segredo de um grande pregador, o segredo de um grande cristão. Isso é evangelismo, né? E nós sabemos que o mais importante, acima de tudo isso, né, é que evangelismo é o plano de Deus para as nossas vidas. Nós fomos alcançados primeiramente pelo poder de Deus e segundamente por uma pessoa que foi lá e nos evangelizou. É verdade ou não é? Sim. Então, olha a importância do evangelismo. Então, eu vou, eu vou, eu vou pedir para a Vana, para ela ficar mais à vontade também, seguindo a ideia da nossa irmã Eliette. Lê Marcos 16:15, Vana. Foi o que eu tinha te dado, né? Isso, pastor. Então, Uhum. manda lá. É Marcos 16:15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Pronto. Nós vemos então que a pregação do evangelho é para quem? É para Para os todas as pessoas. brasileiros? Para todas as É pessoas. para todas as Sim. pessoas. A nossa missão, a minha missão, a missão da Igreja de Cristo é o quê? Pregar o evangelho para todas as pessoas. Julgue o que nós julgarmos, o que passar pela nossa mente no momento, nós temos uma incumbência a levar. A pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, será que essa pessoa, ela já conhece a Jesus Cristo? Ela já conhece o Evangelho, que é as boas novas, sim ou não? Antes de nós é, deixarmos a nossa mente variar com situações, com coisas que nos levaram a conhecer, com circunstâncias, a nossa pergunta mestre tem que ser essa. Se nós desejarmos fluir no evangelismo, no ID de Jesus, será que essa pessoa já conheceu Jesus Cristo de Nazaré? Já aceitou o plano de salvação? Sim ou não? Quantos estão comigo aqui? Amém. Amém. Porque, irmãos, é normal nós pensarmos assim, mas olha a situação que eu estou aqui, e aí nós começamos a perder o foco daquela missão que Deus confiou para mim, Deus confiou para você, que é a pregação do Evangelho. E a pregação do evangelho é o quê? É a pregação, a própria palavra evangelho diz que são boas novas, não é verdade? Então, o evangelho ele é tão cheio de esperança que nós não vamos pregar, e isso nós temos que tirar essa barreira do nosso coração, do nosso espírito. Ah, mas eu vou pregar e a pessoa não vai gostar. Não, espera. Você está levando, você está pregando o evangelho, você está pregando boas novas. Seja salgado, ou doce, ou amargo,
É normal, porque é o que Provérbios diz, na verdade. Às vezes, as palavras que Deus vai nos levar ali para ministrar, para ajudar pessoas, não são sempre doces, não são sempre salgadas, não são sempre com tempero que as pessoas desejam à la carte, mas às vezes é amarga, mas vai funcionar. É o que diz lá em Provérbios. Então, isso nós temos que nos despreocupar, né? Então, o evangelho ele é pregado a toda criatura, independentemente do nosso critério, dos nossos pensamentos, tá? Eu quero ler aqui com você esse tema aqui. Nós vamos caminhar nele sem pressa nenhuma. Vocês sabem que eu sou cuidadoso com o horário, mas o mais importante de tudo é nós aprendermos, é nós revisitarmos aquilo que Deus tem para nós, tá bom? Quantos creem nisso? Amém. Maravilha. Eu vou ler Colossenses 1, o Colossenses 1, o verso 23. Olha o que ele fala. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, meu irmão, é o seguinte: vamos dizer que você pregou, está pregando o evangelho, a pessoa fala assim, mas eu sou o mais pecador que existe. Mas a Bíblia diz, sabe o quê? Ó, esse evangelho tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. A pergunta que nós vamos falar para a pessoa assim: você está onde agora? Eu estou debaixo do céu. É para você. Essa esperança, essas boas novas, essa transformação, o que Deus tem aqui que eu estou compartilhando com você, é para você, independentemente do seu passado, independentemente do que você fez. Olha que coisa maravilhosa. Pastor, repete qual é o versículo que você leu? Colossenses 1, o verso 23. Isso aqui é demais, né? Então, Lucas 24:47. Vamos lá, Eliette. Pode ler. Amém. Diz assim: e que, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Uau, eu tô com. Eu vou ler aqui também no meu, porque eu tô com esse probleminha da caixa, e realmente é na minha caixa aqui externa, tá? A partir de quarta que vem, isso aqui não vai estar mais acontecendo. Lucas 24, quarenta e 40. sete. Olha só. Em que seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. A pregação do evangelho também é pregado também primeiro aos judeus, começando em Jerusalém. Irmãos, nós moramos nos Estados Unidos, mas qual a porcentagem do povo judeu que nós encontramos aqui, especialmente na Flórida? Não é grande? E Sim. a gente fica inibido. Não, mas ele já é judeu, ele tem o judaísmo, ele tem a outra linha de. Ele é ortodoxo, ou ele tem outra linha. Não, a pregação do evangelho foi pregado primeiro aos judeus e também deve ser, nós devemos dar a continuidade à pregação também a eles. Amém? Marcos 13:10. Uma Jane, acredito, né? Exato. Pois, antes de chegar ao fim, o evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Pronto. A todos os povos o evangelho vai ser anunciado. Então a pregação do evangelho é para
todos. Todos. Amém? Mateus 11:5. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Olha só. Mateus 11:5, né? Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Quando ele fala aos pobres, é para todos aqueles que entendem que têm a necessidade de mais do espiritual, têm necessidade de Deus na sua vida. E para todos, independentemente da sua classe de vida. E também a pregação do evangelho, nós devemos dar crédito. Marcos 1,15, a irmã Marcos 1,15, eu vou ler, agora está na minha aqui, que ele diz assim, ó: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho, né? O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O que ele está dizendo aqui? Se arrependa e creia no Evangelho. O que ele está dando? Dando crédito ao Evangelho. Às vezes, irmãos, nós mesmos não damos o crédito que é devido ao Evangelho. Às vezes nós pensamos que a solução para alguns problemas ou para algumas pessoas não é o Evangelho. E aí, e quando eu digo isso, todos nós estamos na lista. E é uma coisa que nós temos que pautar na nossa mente, no nosso coração e trazer retirar essa ideia do nosso coração, da nossa mente. Não é verdade? Então, nós devemos dar crédito à pregação do Evangelho. Por quê? Porque é infalível, é necessário. As pessoas, nós precisamos, as pessoas precisam, né? E a pregação do evangelho também, o que ela faz? Ela nos traz paz. Lucas 2:10. Olha só, se queremos, quantos já experimentaram? Quando você fala, você me traz uma paz tão grande, né? Eu já experimentei isso, eu creio que vocês também. Por quê? Porque estamos sendo envolvidos pelo amor de Deus, mas eu acredito que em algum momento da nossa conversa vai sair uma parte do evangelho, vai sair uma parte de esperança, vai sair uma parte de boas novas. E essas boas novas faz o quê? Traz paz. Por quê? Porque o evangelho é as boas novas de Jesus. Lucas 2:10, e eu vou pedir para Elô ler Colossenses 1:23. Eu vou ler Lucas 2:10 agora. Que horas são? Vamos lá. Lucas 2:10. Colossenses, qual, pastor? Desculpa. Colossenses 1:23. Colossenses 1:23. Eu vou ler Lucas 2:10, que ele diz assim, ó: então o anjo lhes disse: não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Ok? 2:10. Não, então o anjo disse: não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria. Então, é de grande alegria para que vocês que são para vocês que são para todo o povo. Então, olha só, é alegria, não é verdade? A gente já pensa que pelas culturas, os dizeres, né, errôneos, as pessoas, não, porque é machadada, porque é espadada, porque eu estou revestido da couraça da justiça, agora eu sou o grande justiceiro de Jesus, vou acabar com todos os pecadores da terra. Isso é errado, irmãos. Isso
nós não podemos arrastar isso na nossa vida nunca. Nunca, nunca, nunca. Amém? Por quê? O Amém. evangelho ele traz o quê? Paz. E no verso 14 ele diz: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Mas, pastor, Jesus lá na frente diz: Não cuide que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. O que que ele está dizendo? Ele está dizendo que, por mais que ele está levando a verdade, está levando libertação, ele sempre vai trazer essa paz com a verdade. Então, por mais que no momento não seja paz, ou você pensa que nada está ocorrendo exato, fica com a verdade, fica com o evangelho, vai dar certo, e esse evangelho ele traz o quê? Paz. Por quê? Porque a primeira coisa as pessoas vão se reatar com Deus, e a segunda vão andar com ele. Amém. Você, Colossenses 1:23. E aqui nós encerramos. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro, né? Nós vimos lá que é pregado a toda criatura e dentro desse texto nos dá esperança. Irmãos, é isso que nós temos que fazer diante dos nossos problemas, independente de quantos anos nós temos de cristão, de igreja, de ministério, do que quer que seja. Nós não podemos, nós não podemos estar afastados do evangelho. Nós temos que estar alicerçado nele. Por quê? Porque nos dá esperança. Olha o que ele fala ali na segunda parte. Sem se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram. Então, é isso que nos dá esperança, é a verdade que não muda, mas muda a nossa vida. É a verdade que se cumpre, não é verdade? Então é isso que nos dá esperança, é isso que nós não podemos nos afastar. Então a pregação do evangelho foi pregado primeiro aos judeus, pregado aos gentios, pregado aos pobres, pregado a toda criatura. Nós devemos dar o crédito devido ao evangelho. Não dar o crédito não é ser religioso. Dar o crédito é essencial, é necessário. A pregação do evangelho traz paz e nos dá esperança. E aí eu quero terminar esse acróstico aqui que eu preparei para nós. O evangelho, qual que é a origem do evangelho? É de Deus. Qual que é a natureza do evangelho? É o poder de Deus. Qual que é o intuito do evangelho? É para a salvação. E qual que é o escopo do evangelho? Todo aquele, para todos, judeus e gentios. Qual é a recepção do evangelho? Para todo aquele que crê. Qual é a eficácia? O evangelho nos leva a descobrir o quê? A justiça de Deus. E qual que é o resultado? O justo viverá da fé. Sempre. Sempre nós vamos ter resultado, porque é a fé que nos leva. A Bíblia diz de fé em fé, de glória em glória. Amém? Então, Amém. é isso que eu queria compartilhar aqui conosco. E vamos ficar com a conclusão, Colossenses 1:23, que nós não deixamos. Uma coisa é crer e uma coisa é estar alicerçado. Nós precisamos das duas coisas. É isso que gera esperança, irmãos. É nós crermos, estarmos alicerçados. É naquilo mesmo, é agarrados. Esse pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo, nós somos o primeiro alvo a pregar para nós, primeiramente, a tempo e a fora de tempo. E o natural e o sobrenatural é consequência disso. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor amado, pelas boas novas, obrigado pelo Evangelho,
do Senhor, Pai, que nós temos aqui hoje disponível para as nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Que toda dúvida, que toda mentira de Satanás e seus demônios, toda religiosidade, nós rejeitamos nessa noite da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração. E nessa noite nós abraçamos, Pai, que como é importante a pregação do Evangelho para nós mesmos, que já acreditamos, que precisamos estar alicerçados, e também para todos aqueles que precisam das boas novas e da salvação no Senhor Jesus. Obrigado por essa noite maravilhosa, noite de comunhão que nós tivemos aqui, de oração, e também, Senhor amado, de revisitar esses princípios e de aprender mais com aquilo que o Senhor deixou para nós, esse propósito de amor que é a proclamação do Evangelho. Nós damos crédito nessa noite cada vez mais, dizendo que somos eternos, dependentes da tua palavra e da tua presença. Oramos agradecidos no nome de Jesus e dizemos: Amém. Amém. Amém.